salut, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Seja muito bem-vindo ao nosso colóquio, dando continuidade ao tema da moral familiar, matrimonial. E nessa continuidade, apenas recordando daquilo que falamos anteriormente, né? Falamos sobre, para a igreja, o princípio que a igreja tem, tanto da dignidade do matrimônio, da dignidade, inclusive, da atividade sexual que deve acontecer dentro do matrimônio, e também a igreja pensa na dignidade de uma nova vida, de uma criança desde a sua fase ainda embrionária. Portanto, a igreja entende que o espaço digno de uma nova vida deve ser exatamente a união entre marido e mulher dentro do matrimônio. Portanto, qualquer tipo de recurso a técnicas de fecundação e procriação que substitua o ato sexual entre marido e mulher, aí para a igreja esses recursos não seriam aceitáveis do ponto de vista ético, né? Então, dentro daquela abordagem, me permita também dizer que existem, a igreja reconhece como legítimas, técnicas de ajuda à fecundação, mas que não substituem o ato sexual entre marido e mulher, né? Talvez esse tipo de recurso seja pouco conhecido, sobretudo dos casais cristãos, mas existem recursos onde, por exemplo, se o esposo, por exemplo, se a questão envolve uma questão biológica no marido, questão ligada à produção de esperma, à motilidade do esperma para a fecundação, ou às vezes limites na mulher em vista dessa questão, existem técnicas onde acontece concretamente o ato conjugal, a relação sexual entre marido e mulher, e depois se recorre a técnicas fornecidas pelas ciências, né, pelas biotecnologias, pela biomedicina, onde depois do ato conjugal, técnicas que ajudam na fecundação. Então, essas técnicas, elas não seriam artificiais, nem violariam a sacralidade da vida humana, porque aconteceria por meio do intercurso sexual entre homem e mulher, e também não substituiria o ato sexual entre os dois. Portanto, seria uma técnica eticamente aceitável para a doutrina da igreja, certo? Esqueci de colocar esse detalhe no ensino anterior. Vamos dar continuidade a essa questão do matrimônio e da família à luz da nossa fé cristã. Nós vamos rezar mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito sejas, Senhor, pelo dom da família, bendito sejas pelo dom do matrimônio, bendito sejas, Senhor, por essa realidade belíssima, riquíssima, tão fundamental na história da humanidade. Mas, sobretudo, pela beleza do matrimônio cristão, como é compreendido por nós, pela nossa Igreja Católica, o matrimônio como sinal, Senhor, da aliança Tua com a humanidade, o matrimônio e a paternidade, a maternidade, como uma maneira de participar da Tua criação, sermos cooperadores da Tua criação, gerando novas vidas. E apesar, Senhor, de todas as fraquezas, todos os limites, todas as imperfeições dos casamentos e das famílias, apesar de tudo isso, permanece como uma realidade divina, bela, que nós agradecemos. Bendizemos também, Senhor, por tudo aquilo que nos desafia diante dos tempos atuais, frente à realidade do matrimônio e da família. Nós confiamos em Tua graça e cremos que também nesses tempos difíceis somos iluminados e assistidos por esta graça. Nós agradecemos também, Senhor, por nunca nos faltar, da parte da Igreja, o seu auxílio e o seu ensinamento, nos guiando e nos orientando
frente a cada época, a cada realidade com a qual nos deparamos. Bendito sejais. Virgem Maria, nós recorremos a Ti, porque Tu és mãe e Tu vivestes também uma realidade de matrimônio, de família, de maternidade. Roga por nós, por todos os casais, por todas as famílias, cristãs ou não cristãs. Nós as colocamos debaixo da vossa proteção e do vosso cuidado. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade à nossa explanação sobre a dimensão da família e do matrimônio, nós vamos tentar nos deter brevemente, porque a gente não se estende muito nos colóquios, sobre a realidade primeiro da diversidade de configurações de família que nós temos hoje. Não vamos entrar nos detalhes das classificações, são muitas. O magistério cita algumas, né, os documentos da igreja, o catecismo e tudo, mas existem muitas outras configurações que não são contempladas também hoje oficialmente, né, pelo menos citadas diretamente dentro dos textos do magistério. Para a igreja, o ideal da família, do casamento, é que aconteça o casamento, o matrimônio entre homem e mulher, civilmente e canonicamente, eclesialmente, né? Que os casais eles celebrem suas núpcias, seja de maneira civil, seja de maneira eclesial, religiosa, mediante a recepção do sacramento do matrimônio, como uma maneira de selar também diante da igreja, diante de Deus, esse amor. Mas é certo, e a igreja está muito consciente disso, que por causa de situações relacionadas a mudanças culturais, mudanças de perspectiva acerca da família, do matrimônio, da sexualidade, dos relacionamentos, transformações rápidas, profundas que vêm acontecendo, sobretudo, diríamos, eu ousaria dizer, sobretudo do século XX para cá, tudo isso afeta não só a humanidade, como afeta os cristãos. Mudanças que afetam diretamente os cristãos. E não é pelo fato de serem cristãos, de professarem uma fé e de desejarem viver fielmente essa fé, que eles estão também isentos de determinadas situações. Para estas situações, a igreja também lança um olhar pastoral e de misericórdia. E aqui entra aquela sabedoria da igreja entre conjugar o não tornar a verdade relativa, né? E cair numa espécie de laxismo moral, de liberalização moral, como se agora nada também tem importância, deixa a coisa transcorrer de todo jeito. Não, a igreja permanece mantendo-se fiel e defendendo seu parecer à luz das Escrituras, à luz do que ensinou Cristo, por exemplo, que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e de que esse matrimônio, se ele for rompido e um dos cônjuges unido legitimamente em matrimônios rompe aquele casamento, se casa com o outro, vive uma situação realmente inadequada do ponto de vista cristão, a igreja compreende e continua resguardando tudo isso. Mas a igreja também, na qualidade de mãe, se aproxima e toca também determinadas realidades humanas e o faz com misericórdia, com compaixão e com compreensão. Um passo decisivo que a igreja deu nessa perspectiva pastoral já foi dado já na década de 80 pelo Papa João Paulo II. João Paulo II foi eleito, salvo engano, em 1978, e ali já nos anos 80, ainda me parece, ele já inicia um trabalho em vistas de um sínodo sobre a família. E o Papa, que depois foi nomeado e classificado como Papa da Família, ele já percebia, né, por uma série de razões, a sua experiência pastoral, mas também como Papa, ouvindo pessoas também, já percebia determinados desafios relacionados à família, desafios estes para os quais a igreja precisava também dar uma resposta, por causa das mudanças que haviam acontecido na sociedade e tudo mais, e de que
inclusive numa parte do documento que depois foi fruto deste sínodo, né, a Familiares Consórcio, que é um texto, alguns chamam de carta magna do ensino da igreja sobre a família. João Paulo II já reconhece que sobre a família daquele tempo, já da década de 80, já existiam luzes e sombras. Muitos que conseguiam viver o ideal cristão, que haviam se casado, constituído uma família, que haviam se estabilizado, sem crise, sem ruptura, sem divórcio, sem traições, mas outras famílias, mesmo cristãs, que iniciaram este caminho, muitas vezes foram surpreendidas por rumos que talvez na sua base eles não desejariam, como seja, por exemplo, aqui só um parênteses, caso de um casal em que mesmo receberam casamento válido, receberam o sacramento adequadamente, constituíram uma família e daqui a pouco um dos cônjuges rompe com o matrimônio, abandona a sua família. Na maioria dos casos, pelo menos naquela época, predominantemente o abandono do pai, do esposo, que deixa a sua esposa, deixa os seus filhos e vai embora para nunca mais volta para casa, ou envereda por um outro relacionamento e abandona aquela família. São realidades dramáticas com as quais a igreja vai tendo que lidar na sua vida pastoral. E já em 1980, o Papa João Paulo II quer tratar e iluminar essas realidades por meio da sua solicitude pastoral, ou seja, como a igreja vai encarar essas novas realidades. Já naquela época, por exemplo, tinha a dimensão dos matrimônios mistos, quando envolvem católicos e pessoas de outras confissões cristãs, né? Existe o que nós chamamos de matrimônio com disparidade de culto, quando um é cristão, o outro não é cristão de jeito nenhum. Como integrar essas diferenças dentro do matrimônio? Já naquela época, o Papa, juntamente com o Sínodo, já reconhecia os chamados matrimônio à experiência, ou seja, pessoas que queriam experimentar, de certa maneira, a vida matrimonial, já muitas vezes vivendo vida sexual ativa, coabitando por um tempo juntos, depois se separando novamente, um pouco dessa coisa para experimentar, ver se dava certo. Ou as chamadas uniões livres de fato. O que significaria isso? Traduzindo em linguagem bem atual e bem compreensível, são pessoas que se juntam, vão viver juntos, com uma certa estabilidade de convivência, seria diferente do matrimônio na experiência, mas não se unem em matrimônio, nem civilmente, nem religiosamente falando. Católicos unidos só em matrimônio civil, que por uma série de razões, de justificativas, inclusive tem países, o Papa cita isso na Familiares Consórcio, tem países onde a cultura primeiro vão viver juntos, ter filhos, depois que estão vivendo juntos, depois de uns certos anos de união, de coabitação, e depois de ter filhos aqui, agora sim vamos celebrar o matrimônio. Tem países que têm esse tipo de cultura. Casais cristãos católicos que só casam no civil e dizem, eu não quero, não, por uma série de razões. Às vezes os dois que não querem, às vezes só um dos cônjuges que não quer casar-se na igreja, como a gente conhece. Pessoas separadas e divorciadas que não contraíram uma nova união, e pessoas divorciadas católicas também que contraíram uma nova união. São realidades que interpelam a igreja, interpelam a pastoral, interpelam o acompanhamento que a igreja deve fazer dessas realidades, não tão simples de serem acompanhadas, que desafiam sobretudo os pastores, os sacerdotes, mas também muitos leigos, que lidam também com o acompanhamento dessas situações. Aquilo que o Papa João Paulo II chamou de, já na década de 80, de situações irregulares, não desejáveis pela igreja, porém reais, concretas, e que mais cedo ou mais tarde a igreja tocava, os pastores, os agentes de pastorais, tocavam essas realidades mais cedo ou mais tarde. Como integrar o respeito ao ensinamento da igreja, sem desconsiderar, sem desprezar, sem acusá-las,
sem condenar essas pessoas. Isso já estava no pensamento e na preocupação do Santo Padre João Paulo II, já no iníciozinho do seu ministério, 1980, 1981, quando surge a Familiares Consórcio. Beleza. Os tempos se passaram. Quando a gente chega no magistério do Papa Francisco, eu citei no colóquio anterior que o documento da Congregação para a Doutrina da Fé, o Dono Vitae, né, lá também da década de 80, 87, que depois a congregação disse: é preciso atualizar, né? Reiterar o que é essencial e atualizar. Algo semelhante, mal e mal comparando, aconteceu também no tocante à família e o matrimônio. João Paulo II discute essas questões relacionadas à família no iniciozinho da década de 80, quando chega então em 2015, 2014, 2015, dentro do pontificado do Papa Francisco, o Papa diz: é preciso, de certa maneira, atualizar a Familiares Consórcio, porque 80, 81, né? 90, 2001, 2011, 2014, pelo menos aí 33 anos já haviam se passado do sínodo sobre a família, sob o pontificado de João Paulo II, e muitas mudanças e profundas e rápidas mudanças já haviam acontecido também na sociedade, na cultura, em diversas realidades, né? Nos diversos continentes, de mudanças, de alterações de comportamentos, de mentalidades acerca da família. E a igreja então vai se deparando com essas novas realidades e atualiza. A coisa pareceu tão ampla, tão complexa, né, que coube ao Papa Francisco, certamente ajudado também por outras pessoas que lhe assessoram, discernir que seria prudente que o sínodo sobre a família fosse dividido em duas etapas. E a igreja e o Papa então divide me parece que é 2014 e 2015, acontece praticamente nesses 2 anos, um mês de trabalho sinodal, né, do Papa, juntamente com diversos outros bispos, cardeais, padres, diáconos, teólogos, pastoralistas, digamos assim, aqueles que lidam diretamente com a dimensão da teologia pastoral, e pessoas ligadas a institutos relacionados à família e ao matrimônio, para aprofundar, para rezar e para discutir temáticas. Do mesmo jeito que o sínodo de João Paulo II deu origem a Familiares Consórcio, o sínodo sob o pontificado do Papa Francisco deu origem a Amoris Laetitia, a alegria do amor. É um texto muito amplo, né, profundo, que não pode ser lido de maneira apressada nem superficial. Um texto realmente que precisa de uma reflexão profunda para entender realmente o que ele está dizendo, para não, como tem acontecido, infelizmente, leituras superficiais, rasas e, portanto, às vezes até injustas contra o texto, né? Por exemplo, acusações contra o Papa de que o Papa está caindo numa espécie de laxismo também, de permissividade doutrinal no tocante aos valores da família e do matrimônio. Honestamente, as muitas vezes que eu li Amoris Laetitia, principalmente capítulos como o 8, o oitavo, que é um dos capítulos mais, digamos assim, mais complexos e que tocam realidades concretas da família, não é o que aparece no texto, numa leitura tranquila, reflexiva e até orante, não é o que aparece. Pelo contrário, eu vejo no Papa e nos padres sinodais um reto esforço para conciliar a defesa da fé e da doutrina sobre o matrimônio e a família, ao mesmo tempo com a caridade pastoral das realidades que são realmente desafiadoras. Muito bem. Um dos primeiros pontos que é colocado pela Amoris Laetitia, que já no número 296, são pequenas pinceladas que eu vou citar aqui, que eu julgo importantes de serem destacadas, é quando o Papa Francisco, citando o relatório final do sínodo, ele diz: é preciso evitar juízos que não levam em consideração a complexidade das diversas situações. Ou seja, querer julgar com um princípio geral todas as realidades, todas as configurações de família, de matrimônio, os rumos que foram tomados, a condição de cada um, de cada família, de cada matrimônio. Não é possível se eu quero evitar juízos, né? E é necessário prestar atenção ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição.
Então, aqui é um princípio fundamental: evitar juízos que desconsideram a complexidade das coisas, como se fosse tudo coisa simples de se tratar, de se resolver, e que, portanto, quem usar, vou ser bem pragmático aqui, né? Achar que só porque uma pessoa, uma família, um casal não é casado na igreja, portanto, ele está fadado ele deve se afastar da vida da igreja, ele não está em conformidade com a doutrina da igreja e, portanto, não é aceito na igreja, e às vezes até chegar ao absurdo, como a gente inclusive conhece situações de pregadores que, infelizmente, na sua pregação, às vezes até movido por uma boa vontade, chegaram a dizer que essas pessoas estariam no inferno, estariam condenadas. Não é isso que a igreja ensina. Então, isso aqui é um pouco desse movimento superficial, onde se fere, inclusive, a caridade para com o outro, tecer juízos que não levam em consideração a complexidade das diversas situações. E entender também que muitas dessas pessoas que vivem as chamadas situações irregulares dentro do matrimônio e dentro da família, muitas delas sofrem por causa dessa condição. E em alguns casos até está fora do alcance dessas pessoas mudar concretamente essa situação. Então isso aqui é fundamental. Evitemos juízos que ignoram a complexidade. E prestemos atenção também ao sofrimento de muitas dessas pessoas que querem viver sua fé de maneira fiel, querem viver seus compromissos cristãos, mas muitas vezes também estão inseridas em realidades que geram também sofrimento nesses corações, certo? Por exemplo, uma distinção que é fundamental fazer, de certa maneira já foi colocada essa base já no magistério do Papa João Paulo II, mas que é reiterada e melhor aprofundada no magistério do Papa Francisco. Por exemplo, que quando se trata de casais católicos que contraíram uma nova união, né? Hoje, inclusive, tem pessoas que lidam com essas questões e que estudam, que dizem que já não é mais suficiente dizer casais de segunda união. Às vezes se usa mais a terminologia nova união, porque existem realidades em que a pessoa já passou por uma segunda, uma terceira, uma quarta união e assim por diante. Então, imaginemos um casal cristão ou um cônjuge cristão que foi casado legitimamente, seu matrimônio é válido e que envereda por uma nova união, né? Divorciam, se separam, enfim, enveredam por uma nova união. E de repente essa nova união se consolida, né? Essa nova união se consolida, nela existe a geração de filhos, se constitui uma família, os filhos já estão crescidos, se trata de uma união já de 15, 20 anos já, que embora não seja legítima perante o ensino oficial da Igreja e as Sagradas Escrituras, mas se trata realmente de uma realidade já de anos a fio de vivência e de constituição de uma nova família. Sobre isso, o Papa diz o seguinte na Amoris Laetitia: uma coisa é uma segunda união consolidada no tempo, com novos filhos, com fidelidade comprovada, dedicação generosa, compromisso cristão, consciência da irregularidade da sua situação e grande dificuldade para voltar atrás sem sentir em consciência que se cairia em novas culpas. A Igreja reconhece a existência de situações em que o homem e a mulher, por motivos sérios, como por exemplo a educação dos filhos, não se podem separar. Então, por mais que se diga, para viver de acordo com a fé cristã, seria preciso romper com esse matrimônio, com essa nova família, né, dizendo, você está em adultério, então se você não fizer isso, você vai para o inferno, você está condenado, né, você não vai obter a salvação. Uma coisa é um adultério efetivo que acontece às vezes, seja por parte do homem, seja por parte da mulher, em sã consciência, por razões
de fato censuráveis, que seriam aí que deveria se apelar, portanto, à dimensão da conversão e tudo mais. Outra coisa são realidades muito mais complexas. Por exemplo, existem situações, e o Papa faz menção sobre isso na Amoris Laetitia, uma mulher que foi abandonada pelo esposo com os seus filhos pequenos. E aí, sentindo-se também desamparada, porque isso aqui envolve toda uma série de sofrimentos, né? Sentindo-se desamparada afetivamente, às vezes até economicamente falando, de repente encontra um amparo em uma outra relação com quem constitui um outro casamento, às vezes até do ponto de vista civil, constitui nova família, filhos e tudo, e aquele relacionamento se estabiliza. Uma coisa é o adultério buscado intencionalmente, seja por um cônjuge, seja por um homem ou pela mulher cristã. Outra coisa são realidades em que envolvem, por exemplo, só a título de exemplo, o abandono, por exemplo, de um dos cônjuges, principalmente de uma mulher numa situação como essa. Eu não posso utilizar o mesmo critério de julgamento no sentido não de julgar a pessoa, mas a situação, usar como critério o mesmo elemento de que estão em adultério simples e puramente e julgar a gravidade daquela situação quando as motivações e os rumos que se tomou foram outros. É isso que o Papa diz, é preciso evitar juízos que não levem em consideração a complexidade das diversas situações. Vavá, quer dizer que a igreja então mudou seu parecer acerca da aliança, da fidelidade, do compromisso conjugal e, portanto, agora está relaxando e abrindo exceções na sua moral? Não! A igreja permanece inalterada naquilo que é o cerne da sua doutrina sobre o matrimônio e a família. Mas a igreja também tem consciência que muitas vezes o ideal evangélico e o ideal que ela propõe à luz das Sagradas Escrituras nem sempre é vivido e é real dentro de determinadas realidades familiares e conjugais, por uma série de situações, e que é preciso sensibilidade também para com estas situações, para poder acompanhar diretamente, certo? Dentro também desse processo de acompanhamento que a igreja deve fazer dessas situações, outro princípio, também citado pela Amoris Laetitia no número 300, o discernimento, que envolve também acompanhamento, diálogo, por exemplo, com um sacerdote ou com uma pessoa designada para acompanhar essas realidades, o discernimento que deve ser feito frente a essas situações, diz o texto, nunca poderá prescindir da verdade e da caridade do Evangelho propostas pela igreja. Então eu posso muito bem conjugar também essas duas realidades. Verdade, mas caridade. Uma verdade sem caridade, ela poderia mais prejudicar do que edificar. Mas também uma caridade sem verdade pode se tornar algo falso, fingido, né? Sobre essa dimensão de caridade e verdade, eu remeto aqui ao magistério do Papa Bento XVI, que refletiu muito sobre essa temática, né? Inclusive dedicando uma encíclica sobre esse tema, Caritas in Veritatis. Ali ele aprofunda muito bem essas dimensões. Mas um discernimento que nunca prescinda da verdade e da caridade do Evangelho. Então, ajudar esses casais a entender, né, com muita misericórdia, vocês vivem uma realidade concreta, não é a desejada por Deus nem pela igreja. Porém, nós acolhemos você nessa realidade dentro da pastoral, dentro da vida da igreja. Você também, e o magistério é muito claro quanto a isso, você também é chamado a viver a sua fé cristã, a frequentar a vida litúrgica da igreja, inclusive a missa, embora em muitas dessas situações não seja possível ter acesso ao sacramento da Eucaristia. Essas pessoas são chamadas também a uma vida de santificação, viver a caridade,
estar inserido também na vida da igreja, não se sentirem à margem, nem desprezadas, nem rejeitadas pela igreja. Essas pessoas precisam ser integradas e acompanhadas na vida da igreja, sem negar qual é o ensinamento da igreja sobre o matrimônio e sobre a família, mas compreendendo também diversas realidades e sofrimentos de casais que são afetados. Hoje parece que cada vez mais esse número aumenta, afetados também por essas situações que deram um outro rumo ao desejado, digamos assim, por Deus, pela igreja e por muitos deles quando assumiram o sacramento do matrimônio perante Deus e perante a igreja. Então, ter essa sensibilidade pastoral frente a essas situações. Outra coisa também que a igreja é bastante sensível dentro do sínodo da família no pontificado do Papa Francisco, uma coisa que ficou muito clara. O Papa diz: já não é possível dizer que todos os que estão em uma situação chamada irregular vivem em estado de pecado mortal. Então, digamos assim, se alguém contrai um outro matrimônio, então essa pessoa está em adultério, portanto é pecado mortal, portanto isso inviabiliza a salvação dessa pessoa. O Papa é muito claro no seu magistério: não é possível dizer que todos os que estão em situação, seja essa que eu citei ou seja outra chamada irregular, vivem em estado de pecado mortal, privados da graça santificante. Exige-se aqui também, é claro que isso precisa ser feito com muita ponderação e muita sabedoria, para não cair em equívocos também. Mas exige-se aqui um processo de discernimento, que dentro do próprio texto se fala de discernimento pessoal e discernimento pastoral. Um discernimento que deve começar primeiro com a pessoa que está envolvida na situação, com o cônjuge que está envolvido naquela situação. E depois esse discernimento se estende para a dimensão pastoral, ou seja, de alguém que acompanha aquilo ali, os pastores que estão na lida com essas realidades, proceder a um discernimento. Por exemplo, o que aconteceu com você? Me conta um pouco da sua história. Por que você, por exemplo, se separou do seu cônjuge? Por que você não quer casar na igreja ou não casou na igreja? Nem é questão de querer. Por que você não casou na igreja? Por que você não casou nem no civil? Por que vocês resolveram se unir, morar juntos e vivem essa relação já há muito tempo, mas não quiseram casar nem civilmente, nem recebendo o sacramento do matrimônio na igreja? E ouvindo essas histórias e discernindo e motivando, porque às vezes tem situações, e inclusive eu partilho isso dentro da própria experiência da comunidade Remidos, dentro da nossa experiência pastoral e missionária. A gente já viu dentro da nossa prática pastoral, muitos casais sendo acompanhados e cujo fim, cuja meta foi receberem, selarem o seu amor conjugal também diante da igreja, mediante a recepção do sacramento do matrimônio. E às vezes não era nenhum impedimento objetivo que essas pessoas tinham, às vezes por falta de clareza, porque não foram educados e não cresceram num ambiente cristão católico que lhes formasse acerca do valor que é o sacramento do matrimônio, entende? Então, um pouco de sensibilidade, ao invés de chegar já apontando o dedo, julgando, desprezando essas pessoas, calma. Sensibilidade e caridade pastoral como a do coração de Cristo, que não desprezava nem rejeitava ninguém. Aproxime-se dessas realidades, vá compreendendo um pouco da história dessas pessoas, desses cônjuges que vivem, ou de um dos cônjuges que vivem uma situação dessa, e vá se aproximando disso com muito respeito, com muita caridade pastoral e iluminando com a luz do Evangelho e com a luz do ensinamento da Igreja acerca do matrimônio e da família. Muitas situações podem ser encaminhadas e acompanhadas até que se regularize. Muitas delas. Outras
nós vamos encontrar realmente situações onde não é possível mais reverter aquela realidade. Como, por exemplo, essa citada pelo Papa Francisco, né? O casal que se une já numa nova união, e formam uma família já consolidada, já com filhos na história. Eu não posso simplesmente chegar para essa pessoa e dizer: separe-se, porque você está em pecado grave, né? Você está praticando adultério, deixe sua família, deixe seus filhos. Seria muita insensibilidade, muita falta de caridade e de discernimento dar um conselho como esse. Então é preciso deixar claro qual é o ensinamento da igreja acerca disso, mas ao mesmo tempo ser compreensível, paciente, né? Como diz o Papa, acompanhar, integrar, nunca segregar ninguém, seja quem for, seja em que situação for, e tanto quanto possível dar o apoio, em nome da igreja, dar o apoio a essas realidades, amparando-as no seu sofrimento, ajudando a regularizar a sua situação onde for possível, e aonde não for, não deixar que essas pessoas desanimem e se sintam desamparadas e desassistidas pela igreja. Isso aqui é fundamental, certo? Dentro dessa perspectiva, nós tocamos também a questão, porque em muitas dessas situações, por exemplo, casais que contraíram uma nova união, né? Nós temos, e sobre isso eu irei tratar e conversar no próximo colóquio, que é a questão, por exemplo, que hoje, não só hoje, né, mas hoje está talvez mais clarificado e mais acessível, as realidades em que é possível recorrer a um processo de nulidade, onde se reconhece, não é anular o casamento, mas é reconhecer por meio das vias judiciais, né, do direito canônico, que aquele matrimônio realmente não foi válido na sua base e que, portanto, essas pessoas estariam livres para contrair legitimamente uma nova união, um novo casamento. Depois nós temos a questão do acesso aos sacramentos. Apesar de que o debate atual dentro da igreja se foque prioritariamente, isso aqui é uma visão e interpretação minha, mas eu acho que eu não estou equivocado, apesar de se frisar prioritariamente o acesso à Eucaristia dessas pessoas, não é somente a Eucaristia, tem também o sacramento da reconciliação. E, por exemplo, um casal em nova união, essas pessoas, esses casais, nenhum dos cônjuges pode ter acesso nem à Eucaristia, nem ao sacramento da confissão. Nós vamos tentar esclarecer um pouco mais disso, sempre debaixo desse princípio da verdade e da caridade. Por que a igreja não permite, né? Mas como também iluminar essa realidade do ponto de vista da caridade pastoral, sem deixar que essas pessoas se sintam humilhadas ou desprezadas pela igreja, porque, por exemplo, não podem ter acesso a esses dois sacramentos. Sobre isso e alguns outros elementos que envolvem essas situações das chamadas irregulares, nós iremos trazer e conversar sobre isso no nosso próximo colóquio, tá bom? Até aqui, então, espero que tenha ficado claro e tenha iluminado possíveis dúvidas, né, acerca dessa questão. E, claro, aqui nós teríamos também uma série de referências que em outro momento a gente pode também citar e trazer para aprofundar essa temática, né? Já que a nossa exposição, em muitos pontos, não dá tempo, não é possível aprofundar, mas que poderíamos também citar como referências, inclusive de textos, de documentos, onde é possível ulteriores aprofundamentos. Tudo isso nós colocamos, Senhor, diante de Ti e agradecemos mais uma vez pela sabedoria da igreja, pela sua sensibilidade pastoral e pela maneira como ela vai nos guiando na história, nos tempos, nas dificuldades, sempre nos iluminando e nos amparando com a verdade, mas ao mesmo tempo com a caridade, nos ensinando, nos exortando, nos corrigindo, mas ao mesmo tempo nutrindo-nos, alimentando-nos, fortificando-nos, estando presente em nossa vida,
para que a gente não desanime diante de possíveis dificuldades, mas tenhamos a solicitude materna da Igreja, que nos gera, que nos alimenta e que nos acompanha durante toda a nossa trajetória terrena. Virgem Maria, Mãe da Igreja, Virgem Maria, sede da sabedoria, a Ti também nós nos recorremos como filhos. Ajuda-nos a ser fiéis a Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Até o nosso próximo encontro. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.